A mansão erguia-se imponente nos arredores de Lisboa, um palácio de mármore e cristal que ecoava o vazio de seus corredores largos. A luz do entardecer filtrava-se pelas janelas altas, tingindo os móveis luxuosos com tons dourados, mas frios. Era uma casa onde o dinheiro reinava absoluto, e as emoções eram meros acessórios, facilmente descartados. Ricardo Almeida, o homem por trás dessa fortuna colossal, passeava pelo salão principal com o telefone colado ao ouvido, fechando mais um negócio multimilionário. Aos 45 anos, ele era o epítome do sucesso. Ternos italianos impecáveis, uma frota de carros importados e uma rede de contatos que se estendia por todo o mundo. Mas por trás dessa fachada de poder, havia um coração endurecido, moldado por anos de negociações impiedosas e decisões que priorizavam o lucro acima de tudo. Isabela, sua esposa de 28 anos, observava-o da porta do quarto. Sua barriga arredondada pela gravidez de 8 meses pesava como um fardo, não apenas físico, mas emocional. Ela havia se casado com Ricardo por amor, ou pelo menos por uma ilusão dele, atraída pela intensidade que ele demonstrava nos primeiros meses. Mas com o tempo, percebeu que sua paixão era reservada apenas para os negócios. Agora, com o bebê prestes a nascer, uma ansiedade profunda consumia. Ela colocara a mão sobre a barriga, sentindo os movimentos suaves da criança, e sussurrava promessas silenciosas. Eu te protegerei, não importa o que aconteça. Ricardo desligou o telefone e virou-se para ela, seus olhos castanhos frios como o aço. O que foi agora, Isabela? Você parece uma sombra vagando pela casa. Sua voz era cortante, sem paciência para fraquezas. Ela hesitou, mas reuniu coragem. Ricardo, o bebê, está quase na hora. O médico disse que pode ser a qualquer momento. Eu queria que você viesse comigo para o hospital. Ele riu, um som seco e sem humor. Hospital? Eu tenho uma reunião amanhã em Paris. Além do mais, você sabe o que eu penso sobre isso. Ele aproximou-se, olhando para a barriga dela como se fosse um investimento arriscado. Eu te avisei desde o início. Eu quero um filho homem. Um herdeiro que possa continuar o império que construí. Se for uma menina, bem, você sabe o que vai acontecer. Isabela sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Eles já haviam tido essa conversa antes, mas sempre como uma ameaça velada. Agora, com o parto iminente, tornava-se real. O que você quer dizer com isso? Você não pode estar falando sério. Ele cruzou os braços, o rosto impassível. Estou falando muito sério. Se for uma menina, você sai dessa casa. Leva a criança e some da minha vida. Eu não vou criar uma filha inútil, que não vai servir para nada além de gastar meu dinheiro. Eu te dou uma indenização generosa, claro. Mas acaba aí. É o meu ultimato. As palavras dele ecoaram no salão como um veredicto final. Isabela sentiu as lágrimas subirem aos olhos, mas as conteve. No fundo de sua mente, um turbilhão de pensamentos se formava. Como ele pode dizer isso? Essa criança é nossa, é parte de nós dois. Eu a amo desde o momento em que soube que existia. Se for uma menina, ela será forte, inteligente, capaz de conquistar o mundo. Mas ele a vê como um erro. Ela imaginava o futuro, sozinha, mas livre, lutando, mas com o coração cheio. Eu não vou implorar. Se ele não nos quer, então não merecemos ficar aqui, sufocadas por essa frieza. Você não vai mudar de ideia? Perguntou ela, a voz tremendo ligeiramente. Não. Decisões são decisões. É assim que eu construí tudo isso. Ele gesticulou para a mansão ao redor. Agora vá descansar. E reze para que seja um menino. Isabela virou-se sem dizer mais nada, subindo as escadas com passos pesados. No quarto, ela preparou uma mala pequena, escondendo-a no armário. Ele acha que me controla, mas eu escolho meu caminho. Horas depois, as contrações começaram, fortes e implacáveis. Ela chamou um táxi em segredo, deixando um bilhete simples na mesa. Vou para o hospital. Adeus. Enquanto o carro se afastava da mansão sob o céu nublado, Isabela apertou a barriga, sussurrando. Vamos ficar bem, meu amor. Só nós duas. Ricardo, ao encontrar o bilhete, nem piscou. Ele amassou o papel e o jogou no lixo. Ela vai voltar.
Elas sempre voltam. Mas no fundo, uma semente de dúvida se plantava, embora ele a ignorasse. Ele não entendeu que, naquele momento, perdia não só a esposa. Perdida estava a chance de ser humano, de amar além do ego. A mansão, outrora um símbolo de poder, agora ecoava um silêncio acusador. A chuva caía em cortinas grossas sobre Lisboa, transformando as ruas em espelhos reluzentes sob as luzes dos postes. Dentro do táxi, Isabela apertava a bolsa contra o peito, sentindo as contrações cada vez mais intensas. A dor era avassaladora, mas não tão grande quanto o peso da decisão que tomava. Ao seu lado, no banco traseiro, apenas o vazio onde Ricardo deveria estar. O motorista, um homem idoso de bigode grisalho, lançou-lhe um olhar de preocupação pelo retrovisor. Está tudo bem, senhora. Quer que eu acelere? Está tudo bem, respondeu ela, com a voz firme, embora por dentro seu coração batesse em pânico. Apenas me leve ao hospital, por favor. No hospital, as luzes fluorescentes do corredor pareciam frias e impessoais, mas a equipe médica recebeu com eficiência. Isabela foi levada para a sala de parto, onde as horas se arrastaram entre dores e suspiros. Quando finalmente ouviu o choro agudo de um bebê, seu mundo mudou. A enfermeira, uma mulher de meia-idade com olhos gentis, aproximou-se com um embrulho nos braços. É uma menina, disse, sorrindo. Uma menina saudável e linda. Isabela olhou para o rostinho pequeno, os olhos fechados e a pele rosada. Sofia, sussurrou, escolhendo o nome que sempre sonhara para sua filha. Sofia, minha luz. Ela segurou a bebê contra o peito, sentindo o calor daquele pequeno corpo contra o seu. Por um momento, o mundo lá fora, Ricardo, a mansão, o ultimato, desapareceu. Havia apenas ela e Sofia, unidas por um amor que nenhuma ameaça poderia apagar. A enfermeira voltou horas depois, enquanto Isabela descansava na cama do quarto. Quer que eu ligue para o seu marido? Ele deve estar ansioso para conhecer a pequena. Isabela hesitou, olhando para Sofia, que dormia serenamente em seu berço. Ele não quer você, minha filha. Mas eu quero. E isso é o suficiente. Não, respondeu ela, com uma calma que surpreendeu até a si mesma. Não precisa. Ele não virá. A enfermeira franziu a testa, mas não insistiu. Isabela sabia que não podia voltar para a mansão. Ricardo fora claro, e ela não estava disposta a implorar por um lugar onde sua filha não seria amada. Naquela noite, enquanto o hospital dormia, ela tomou uma decisão. Com a ajuda de uma amiga de infância, que morava em uma pequena cidade no interior, Isabela planejou sua fuga. Ela não levaria nada da vida antiga, nem o dinheiro, nem as joias, nem as promessas de uma indenização. Apenas Sofia. Na manhã seguinte, sob um céu cinzento e uma chuva fina, Isabela deixou o hospital com Sofia nos braços. O táxi a levou para a rodoviária, onde ela comprou uma passagem só de ida para o Alentejo. No banco traseiro, com a bebê embrulhada em um cobertor, ela olhou pela janela, vendo Lisboa desaparecer. Nós vamos construir uma nova vida. Uma vida onde você será amada por quem você é. Enquanto isso, Ricardo chegou ao hospital horas depois, irritado com o atraso de um voo cancelado em Paris. Ele caminhou pelos corredores com passos firmes, como se o próprio prédio lhe devesse explicações. Na recepção, a enfermeira informou: sua esposa já teve alta, senhor. Ela saiu com a bebê esta manhã. Alta. Ricardo franziu a testa, o rosto uma máscara de controle. Ela não me avisou. Para onde foi? Não sei, senhor. Ela não deixou nenhum recado. Só saiu. Ele ficou em silêncio por um momento, processando a informação. Ela foi embora. Escolheu a criança em vez de mim. Em sua mente, a lógica era clara. Isabela fizera sua escolha, e ele não correria atrás. Ele era Ricardo Almeida, um homem que não precisava de ninguém. Que ela suma. Não vou gastar meu tempo com isso. No carro, a caminho de casa, ele convenceu-se de que estava certo. Ela não aguentará sozinha. Vai voltar, implorando. Mas uma vozinha, lá no fundo, que ele ignorava com determinação, sussurrava que algo estava errado. Ele não buscaria Isabela, nem a filha que ela carregava. Não era orgulho, ele dizia a si mesmo. Era pragmatismo.
Ele não procurava pessoas. Procurava justificativas. Enquanto o carro atravessava a cidade, a chuva continuava a cair, como se lavasse os vestígios de um passado que ele preferia esquecer. Isabela e Sofia já estavam a quilômetros dali, rumo a um futuro incerto, mas livre. Ricardo, sozinho em sua mansão, não podia imaginar o vazio que começava a crescer onde antes havia a possibilidade de uma família. O sol nascia tímido sobre o pequeno vilarejo de Serpa, no coração do Alentejo, banhando as casas caiadas de branco com uma luz suave. Era um lugar onde o tempo parecia correr mais devagar, onde as ruas de paralelepípedos guardavam histórias simples e o cheiro de pão fresco pairava no ar todas as manhãs. Isabela, agora com 38 anos, havia encontrado refúgio ali, longe do brilho frio da mansão de Ricardo e das exigências de uma vida que nunca lhe pertencera de verdade. Sua nova casa era uma modesta moradia de 2 quartos, com paredes decoradas por cortinas floridas costuradas à mão e móveis de segunda mão que ela restaurara com paciência. Não era luxo, mas era lar. Ao lado dela, sua mãe, Dona Clara, uma mulher de 60 anos com mãos calejadas e um coração que parecia grande demais para o corpo franzino, tornará-se sua âncora. Clara deixará Lisboa para ajudar a filha e a neta, trazendo consigo a sabedoria de quem já enfrentará muitas tempestades. Você não precisa de ouro para ser rica, minha filha, dizia ela, enquanto descascava batatas na cozinha. Riqueza é ter quem te ama ao seu lado. E ao lado de Isabela estava Sofia, sua filha de 10 anos, uma menina de olhos castanhos brilhantes e um sorriso que parecia capturar o sol. Os primeiros anos não foram fáceis. Isabela, sem um tostão do dinheiro de Ricardo, conseguirá um emprego como professora de português em uma escola primária local. O salário mal cobria as despesas, mas ela encontrava alegria nas pequenas vitórias. O aluguel pago em dia, uma refeição quente na mesa, o som da risada de Sofia enquanto corria pelo quintal. A menina crescia como uma flor em terra árida, delicada, mas resistente, com uma sensibilidade que encantava todos ao seu redor. Sofia tinha o dom de enxergar beleza nas coisas simples, uma borboleta pousada em uma flor, as histórias que a avó contava à noite, o caderno onde escrevia seus pensamentos. Uma noite, enquanto o vento soprava suavemente lá fora, Clara sentou-se ao lado de Sofia na sala, um livro de contos folclóricos aberto no colo. A menina, com os cabelos castanhos trançados, ouvia com atenção. Vovó, conta aquela história da menina que foi escolhida, pediu Sofia, os olhos brilhando de curiosidade. Clara sorriu, ajeitando os óculos no rosto. Era uma vez uma menina que ninguém esperava que fosse forte, começou ela. Mas ela foi escolhida pelo destino para mudar o mundo com seu coração. Ela não precisava de castelos ou riquezas, porque carregava coragem dentro dela. Isabela, que ouvia da cozinha, sentiu um nó na garganta. Ela sabia que a mãe contava aquela história para Sofia, mas também para ela, uma lembrança de que a escolha de deixar Ricardo não fora fraqueza, mas força. Às vezes, tarde da noite, quando a casa estava em silêncio, Isabela pegava uma caneta e escrevia cartas que nunca enviaria. Eram cartas para Ricardo, para si mesma, para o passado que deixará para trás. Você nunca entenderá o que perdeu. Não é sobre o dinheiro, Ricardo. É sobre o amor que você rejeitou. Ela guardava as cartas em uma caixa de madeira, um ritual para aliviar a dor que ainda pulsava, mesmo após 10 anos. Sofia, por sua vez, crescia com uma curiosidade insaciável. Na escola, ela se destacava não apenas pela inteligência, mas pela forma como escrevia. Suas redações eram como pequenas janelas para sua alma, cheias de emoção e verdade. Quando a escola anunciou um concurso de redações para crianças da região, com o tema O que é amor? Sofia passou dias escrevendo e revisando. Isabela observava, orgulhosa, mas com um aperto no coração. Será que ela sente a ausência de um pai? Será que um dia me culpará por tê-la tirado de uma vida de riquezas? No dia do concurso, o ginásio da escola estava cheio de pais, professores e alunos. Sofia, vestindo um vestido azul simples que Clara costurara, subiu ao palco para ler sua redação. Sua voz, clara e firme, ecoou pelo salão. O amor não é algo que se compra ou se exige. O amor é como a minha mãe, que me abraça mesmo quando está cansada. É como a minha avó, que conta histórias para me fazer sonhar. O amor é ficar, mesmo quando tudo diz para ir embora. Quando terminou, o silêncio foi seguido por uma onda de aplausos. Isabela, sentada na plateia,
deixou as lágrimas caírem, disfarçando-as com um sorriso. Ela entende. Ela sempre entendeu. O jurado anunciou o resultado no final da tarde. Sofia venceu o primeiro lugar. Sua redação seria publicada no jornal local, e ela receberia um pequeno prêmio em dinheiro. Naquela noite, enquanto comemoravam com um bolo caseiro, Sofia abraçou a mãe e disse: "Mamãe, eu escrevi sobre você. Porque você é o meu amor." Isabela sorriu, mas por dentro pensava nas cartas que nunca enviaria, nas palavras que Ricardo nunca leria. Ela escreve sobre amor. Sobre o amor que não grita, mas que simplesmente fica ao lado. A vida no Alentejo era simples, mas cheia. Isabela aprenderá a costurar suas próprias feridas, a encontrar força na rotina de ensinar, criar e amar. Sofia era sua prova de que, mesmo em um mundo que valorizava o ouro, o verdadeiro tesouro era o coração de uma criança que sabia amar. Enquanto a noite caía sobre Serpa, com o céu salpicado de estrelas, Isabela olhou para a filha dormindo no sofá, um caderno aberto ao lado. Ela sabia que o futuro traria desafios, mas também promessas. E, pela primeira vez em anos, sentiu que estava exatamente onde deveria estar. A vida de Ricardo Almeida, aos 55 anos, era um monumento ao sucesso, mas também ao vazio. Sua fortuna havia duplicado na última década, com investimentos em tecnologia, imóveis e energia renovável que o colocaram na lista dos homens mais ricos de Portugal. Sua nova mansão, ainda maior que a anterior, erguia-se como um castelo moderno nos arredores de Cascais, com vista para o Atlântico. Mas os salões amplos, decorados com obras de arte contemporâneas e móveis de design, eram silenciosos, exceto pelo eco de seus próprios passos. Ricardo vivia sozinho, cercado por empregados que se moviam como sombras e assistentes que gerenciavam sua agenda com precisão militar. Não havia família, nem risos, nem calor humano. Apenas negócios. Ele passava os dias em reuniões intermináveis, viajando entre continentes, fechando contratos que engordavam sua conta bancária, mas não preenchiam o vazio que ele se recusava a reconhecer. À noite, em seu escritório de mogno, com uma taça de uísque na mão, Ricardo às vezes permitia que sua mente vagasse para o passado. Era um luxo raro, uma fraqueza que ele reprimia rapidamente. Mas, em uma dessas noites, enquanto a chuva tamborilava contra as janelas, ele abriu uma gaveta e tirou uma foto antiga. Era de Isabela, sorrindo em um jardim, com os cabelos soltos ao vento. Ele a segurou por um momento, os olhos fixos no rosto dela, antes de guardá-la novamente, como se pudesse apagar as memórias junto com a imagem. Ela fez a escolha dela. Eu segui em frente. Ricardo não era homem de arrependimentos. Pelo menos, era o que dizia a si mesmo. Ele racionalizava tudo. Isabela escolhera partir, levará a criança, e ele não tinha obrigação de correr atrás. Uma filha. Inútil para os negócios. Uma despesa, não um investimento. Mas, às vezes, nas noites mais longas, ele se perguntava como seria a menina. Teria os olhos da mãe? Sua teimosia? Ele afastava esses pensamentos como quem espanta uma mosca incômoda. Sentimentalismo não construía impérios. Naquela manhã, ele estava em Lisboa para uma reunião com investidores. A cidade estava vibrante, com o sol refletindo no Tejo e as ruas cheias de turistas. Sua assistente, Marta, uma mulher eficiente de 30 anos, acompanhava-o no carro, revisando a agenda. Senhor Almeida, depois da reunião, há um evento local que pode ser interessante para sua imagem pública. Um concurso de redações escolares no Teatro Municipal. Estão chamando de O Futuro de Portugal. Pode ser uma boa oportunidade para uma aparição pública. Ricardo revirou os olhos. Crianças escrevendo redações? Parece uma perda de tempo. É um evento pequeno, mas bem visto pela imprensa local, insistiu Marta. Eles adoram quando figuras públicas apoiam a educação. Só uma rápida visita, uma foto, e pronto. Ele suspirou, acenando com a mão. Tudo bem. Mas que seja rápido. Após a reunião, Ricardo caminhou pelas ruas do centro, o sol quente contrastando com o ar-condicionado gelado de sua limusine. Ele decidiu dispensar o carro por alguns minutos, querendo sentir a cidade. Passava por uma praça movimentada quando uma menina, correndo com uma pasta de papéis, esbarrou nele. A pasta caiu, espalhando folhas pelo chão. Desculpe-me, senhor, disse ela,
abaixando-se para recolher os papéis. Ricardo, por reflexo, agachou-se para ajudar. Cuidado, pequena, murmurou, entregando-lhe algumas folhas. A menina sorriu, um sorriso aberto genuíno que, por um instante, o fez parar. Havia algo familiar naquele rosto, nos olhos castanhos cheios de vida. Obrigada, senhor, disse ela, levantando-se. Meu nome é Sofia. Desculpe mesmo, estou atrasada para o concurso. Ricardo congelou. Sofia. O nome ecoou em sua mente como um trovão. Ele olhou para a menina, examinando-a, cabelos castanhos, traços delicados, uma energia que lembrava. Não. Impossível. Sofia, repetiu ele, a voz quase falhando. Quantos anos você tem? 10, respondeu ela, confusa, mas ainda sorrindo. Por quê? Antes que ele pudesse responder, uma voz chamou da distância. Sofia. Vamos, querida, está na hora. Ricardo virou-se lentamente, e ali estava ela. Isabela. Mais velha, com algumas linhas sutis no rosto, mas ainda com a mesma postura firme, o mesmo olhar que o desafiara anos atrás. Ela parou ao ver Ricardo, e por um momento, o mundo pareceu desacelerar. O barulho da praça sumiu, restando apenas o peso daquele encontro. Ricardo abriu a boca, mas as palavras não vieram. Ele, que comandava salas de reuniões e dobrava adversários com sua eloquência, estava sem voz. Isabela segurava a mão de Sofia, os olhos fixos nele, uma mistura de surpresa e algo que ele não conseguia decifrar. Raiva, pena, indiferença. Sofia, vá na frente, querida, disse Isabela, a voz calma, mas firme. A menina assentiu e correu em direção ao teatro, deixando os dois sozinhos na praça. Ricardo finalmente encontrou sua voz. Isabela, é você. Ela não respondeu de imediato, apenas o encarou, como se medisse o homem que ele se tornará. Ricardo, disse por fim, o tom neutro. Que surpresa! Ele não sabia o que dizer, porque o nome que Sofia pronunciara, e o rosto que ele agora via, fizeram o chão sob seus pés parecer instável. Ele não sabia que aquele nome o faria congelar, confrontado com o eco de uma escolha que fizera 10 anos atrás. A praça no centro de Lisboa pulsava com vida naquela tarde ensolarada. O som de risadas misturava-se ao burburinho de turistas e vendedores ambulantes, enquanto o aroma de castanhas assadas flutuava no ar quente de verão. Ricardo ainda estava atordoado com o nome que a menina pronunciara, Sofia. Ele piscava, tentando processar a coincidência que, no fundo, sabia não ser mera casualidade. A menina, com seus 10 anos de inocência e energia, recolhia os últimos papéis da pasta, alheia ao turbilhão que provocara no homem à sua frente. Seus cabelos castanhos dançavam com a brisa leve, e seus olhos, tão parecidos com os de Isabela, brilhavam com uma curiosidade pura. Obrigada de novo, senhor, disse Sofia, ajustando a pasta debaixo do braço. Eu preciso ir agora, ou vou perder o horário do concurso. Foi um prazer conhecê-lo. Ela deu um aceno rápido e começou a se afastar, mas Ricardo, impulsionado por um instinto que não compreendia totalmente, estendeu a mão para detê-la. Espere. Sofia, disse ele, a voz rouca, como se as sílabas pesassem toneladas. Você se chama Sofia mesmo? E sua mãe? Como ela se chama? A menina parou, inclinando a cabeça ligeiramente, confusa com a intensidade no olhar dele. Sim, Sofia. Minha mãe é Isabela. Por quê? O senhor a conhece? Antes que Ricardo pudesse formular uma resposta, o mundo ao seu redor pareceu desacelerar, como em um filme onde o tempo se estica para capturar o impacto de um momento crucial. Ele ouviu passos se aproximando, leves e firmes, e virou-se devagar, sentindo o coração martelar no peito. Ali estava ela. Isabela. Não a imagem fantasmagórica de suas memórias noturnas, mas real, de carne e osso, com o sol iluminando seus cabelos agora um pouco mais curtos, e linhas sutis ao redor dos olhos que falavam de anos de risos e preocupações. Ela usava um vestido simples, florido, que contrastava com as roupas elegantes que ele se lembrava dela usando na mansão. Seus olhos se encontraram, e por um segundo eterno, o barulho da praça sumiu. Não havia mais turistas, nem vendedores, nem o som distante de um acordeão tocando fado. Apenas eles dois, separados por 10 anos de silêncio e escolhas irrevogáveis.
Isabela congelou por um instante, o rosto pálido de surpresa. Seus lábios se entreabriram, mas nenhum som saiu. Sofia, percebendo a tensão, olhou de um para o outro, os olhinhos arregalados. Mamãe, você conhece esse senhor? Ricardo sentiu a garganta seca, as palavras evaporando antes de se formarem. Ele, o mestre das negociações, o homem que fechava acordos bilionários sem pestanejar, agora estava mudo, perdido em um mar de emoções que ele havia reprimido por tanto tempo. É ela. É realmente ela. E a menina? Sofia. Minha filha. O pensamento o atingiu como um soco, fazendo cambalear internamente. Ele olhou para Isabela, buscando algum sinal, raiva, tristeza, perdão? Mas o rosto dela era uma máscara de compostura, forjada em anos de resiliência. Isabela, murmurou ele finalmente, a voz baixa, quase um sussurro. Eu não esperava. Ela recuperou a compostura mais rápido, endireitando os ombros e puxando Sofia para mais perto. Ricardo respondeu, o tom neutro, mas com uma borda afiada que ele reconheceu. Uma pausa pesada se instalou entre eles, preenchida pelo vento que agitava as folhas das árvores próximas. Isabela olhou para Sofia, depois de volta para ele, como se avaliasse o risco. O que você está fazendo aqui? Eu vim para uma reunião. E depois, bem, ouvi sobre um concurso escolar. Não imaginava. Ele gesticulou vagamente para Sofia, incapaz de completar a frase. Seus olhos se fixaram na menina, traçando semelhanças, o formato do nariz, o jeito de inclinar a cabeça. 10 anos. Ela tem 10 anos. Exatamente o tempo que passou desde. Sofia, sentindo desconforto, apertou a mão da mãe. Mamãe, quem é ele? Porque ele sabe nossos nomes. Isabela hesitou, o olhar desviando por um segundo para o chão, antes de encarar Ricardo diretamente. Ele é alguém que eu conheci há muito tempo, querida. Um velho conhecido. As palavras foram escolhidas com cuidado, mas o subtexto era claro. Não um pai, não um amigo, apenas um eco do passado. Ricardo sentiu uma pontada no peito, uma dor que ele não esperava. Posso falar com vocês? Só por um momento. Há um café ali na esquina. Por favor. Sua voz saiu suplicante, algo raro em sua vida de comandos e ordens. Ele olhou para Isabela, implorando com os olhos. Não me mande embora. Não agora. Ela ponderou, olhando para Sofia, que parecia intrigada, mas não assustada. O concurso estava prestes a começar, mas algo no olhar de Ricardo, talvez a vulnerabilidade que ele raramente mostrava, a fez ceder. Tudo bem. Mas só por alguns minutos. Sofia tem que ir para o teatro logo. Eles caminharam em silêncio até o café, uma pequena esplanada com mesas de ferro e sombrinhas listradas. Ricardo pediu cafés e um suco para Sofia, sentindo-se estranho em um papel que nunca imaginara, o de um pai distante, tentando reconectar-se. Enquanto esperavam, o silêncio se estendia, pontuado por olhares furtivos. Isabela observava-o, notando as rugas novas em seu rosto, o cabelo grisalho nas têmporas. Ele envelheceu, mas ainda é o mesmo homem orgulhoso. Você está bem? Perguntou ele, finalmente, quebrando o gelo. Quer dizer, nesses anos todos. Estamos bem, respondeu ela, concisa, mas sem hostilidade. Sofia é uma menina incrível, inteligente, bondosa. Ela ganhou um concurso local de redações recentemente. Ricardo olhou para Sofia, que sorria timidamente. É mesmo. Parabéns, Sofia. O que você escreveu? Sobre o amor, disse a menina, animando-se. Sobre como ele é quieto, mas forte. Ele assentiu, sentindo um nó na garganta. Amor. Algo que eu nunca soube dar. Parece profundo para alguém da sua idade. Outra pausa. Isabela interveio. Ricardo, por que agora? Por que aqui? Ele suspirou, passando a mão pelo rosto. Eu não sei. Foi o destino, talvez. Eu nunca procurei, mas, vendo vocês agora, eu percebo o quanto errei. Os olhos dela se suavizaram por um instante, mas logo endureceram. Errou? Você nos mandou embora.
como se fossemos descartáveis. Eu era um idiota, admitiu ele, a voz baixa. Mas, vamos conversar direito. No café, lá dentro. Sem pressa. Isabela olhou para o relógio, depois para Sofia. Tudo bem. Mas só porque Sofia merece saber a verdade. Um dia. Vamos. Enquanto entravam no café, Ricardo sentia o peso do passado colidindo com o presente. Ele não sabia o que dizer. Porque tudo o que precisava ser dito, ele não dissera 10 anos atrás. Agora, as palavras pareciam insuficientes, mas ele tentaria. Pelo menos, tentaria. Continuando a expandir para aumentar o volume, eles se sentaram à mesa, o aroma de café fresco preenchendo o ar. Sofia brincava com o canudo do suco, alheia à tensão adulta. Ricardo começou a falar, hesitantemente, sobre sua vida nos últimos anos. Os negócios, as viagens, o vazio disfarçado de sucesso. Isabela ouvia, intercalando comentários curtos, revelando pedaços de sua própria jornada. A mudança para o Alentejo, o trabalho como professora, a alegria de ver Sofia crescer. Sofia, curiosa, fazia perguntas inocentes. Você é amigo da mamãe? Por que não nos visitou antes? Cada resposta era um equilíbrio delicado, uma dança entre verdade e proteção. Ricardo sentia uma mistura de remorso e admiração, por Isabela, pela força dela, por Sofia, pela luz que ela emanava. O diálogo se estendia, com pausas cheias de significado, olhares que diziam mais que palavras. Ele via nelas o que faltava em sua vida, conexão genuína. Finalmente, ele propôs: deixem-me ajudar. Qualquer coisa. Dinheiro, educação para Sofia. Mas Isabela balançou a cabeça. Nós não precisamos de pena, Ricardo. Precisávamos de amor, e isso você não deu. As palavras o calaram novamente, mas o convite para continuar a conversa no café propriamente dito foi aceito, marcando o início de algo incerto. Ele não sabia que aquele encontro casual na rua seria o catalisador para confrontar o homem que se tornará. E enquanto o sol se inclinava no céu, o trio improvável entrava no café, carregando o peso de 10 anos de histórias não contadas. O café era um refúgio acolhedor no coração de Lisboa, com paredes cobertas por azulejos antigos e o aroma reconfortante de café moído na hora. As mesas de madeira estavam dispostas sob a luz suave de candelabros, criando uma atmosfera que contrastava com a tensão palpável entre Ricardo, Isabela e Sofia, que se sentaram em uma mesa de canto. O barulho suave de xícaras tilintando e conversas abafadas dos outros clientes parecia distante, como se o mundo exterior tivesse decidido dar a eles um momento de privacidade. Sofia, sentada entre os dois adultos, segurava seu copo de suco de laranja, os olhos passeando curiosos entre a mãe e o homem que, para ela, ainda era apenas um estranho com um interesse inexplicável. Ricardo mexia o café com uma colher, o tilintar metálico ecoando seus pensamentos desordenados. Ele olhava para Isabela, tentando decifrar o que havia mudado nela. A jovem de 28 anos, frágil e ansiosa, que ele conhecera na mansão, dera lugar a uma mulher de 38 anos cuja força parecia emanar de cada gesto, cada palavra contida. Ela segurava a mão de Sofia com suavidade, mas firmeza, um lembrete silencioso de que sua filha era o centro de seu universo. Ricardo sentia o peso de 10 anos de silêncio entre eles, um abismo que ele próprio cavara com suas palavras cruéis no passado. Isabela, começou ele, a voz hesitante, algo que ele raramente permitia que fosse ouvido. Eu sei que não mereço estar aqui, sentado com vocês. Mas quando vi Sofia na praça, e depois você, algo em mim quebrou. Eu preciso dizer que fui um idiota. Um idiota arrogante que achava que o mundo girava ao redor do meu dinheiro e das minhas decisões. Isabela ergueu uma sobrancelha, cruzando os braços. Sua expressão era calma, mas seus olhos brilhavam com uma mistura de ceticismo e lembranças dolorosas. Você acha que dizer fui um idiota apaga o que aconteceu, Ricardo? Você me deu um ultimatum. Disse que, se nossa filha fosse menina, eu deveria sair da sua vida. E eu saí. Não porque você mandou, mas porque escolhi proteger Sofia de alguém que havia como uma decepção. Sofia, que brincava com Canudo, levantou os olhos, confusa. Mamãe, o que ele fez? Por que você está tão séria? Sua voz era doce, mas carregava uma curiosidade que fez Ricardo se encolher internamente.
Ele percebeu, com uma clareza dolorosa, que Sofia não sabia quem ele era. Para ela, ele não era um pai, apenas um homem que esbarrou na praça e agora falava com sua mãe de um jeito estranho. Isabela suavizou o tom, virando-se para a filha. Querida, esse é um assunto de adultos. Mas não se preocupe, está tudo bem. Por que não me conta mais sobre sua redação? Você está animada para o concurso? Sofia sorriu, alheia à tensão. Sim. Eu escrevi sobre como o amor é quando alguém fica com você mesmo quando tudo está difícil. Como você e a vovó Clara sempre ficam comigo. Ela olhou para Ricardo, hesitante. Você já sentiu um amor assim, senhor? A pergunta o pegou desprevenido, como uma flecha certeira. Ele abriu a boca, mas nenhuma palavra veio. Amor assim? Não. Sofia. Eu não sei o que é isso. Ele olhou para Isabela, que o observava com atenção, como se esperasse uma resposta que definisse quem ele era agora. Eu acho que estou aprendendo sobre isso agora, disse ele, finalmente, a voz quase inaudível. Isabela suspirou, desviando o olhar para a janela, onde a luz do fim da tarde banhava as ruas de Lisboa. Ricardo, você não entende. Não é sobre aprender agora. É sobre o que você escolheu há 10 anos. Eu não saí da sua vida porque quis. Eu saí porque escolhi Sofia. Escolhi dar a ela um lar onde ela fosse amada, não julgada por ser quem é. Ele assentiu lentamente, sentindo o peso de cada palavra. Eu sei. E eu não tenho como mudar o passado. Mas posso tentar agora. Posso ajudar. Dinheiro, educação para Sofia, qualquer coisa que vocês precisem. Isabela riu, um som seco que ecoou como um tapa. Dinheiro. Você acha que é isso que falta na nossa vida? Sofia tem uma escola boa, tem amigos, tem uma avó que a adora e uma mãe que daria o mundo por ela. O que você acha que seu dinheiro pode comprar que nós já não temos? Ricardo baixou os olhos, envergonhado. Ele estava acostumado a resolver problemas com números, contratos, cheques. Mas ali, diante de Isabela e Sofia, ele percebia que sua riqueza era inútil. Sofia, que ouvia em silêncio, falou de repente, com a clareza desconcertante de uma criança. Mamãe diz que o amor não se compra. E eu não zangada com você, senhor. Mas também não precisei de você. Mamãe e vovó são suficientes. As palavras de Sofia foram como uma lâmina, cortando através das defesas que Ricardo construíra ao longo dos anos. Ele olhou para a menina, vendo nela não apenas traços de Isabela, mas algo de si mesmo, uma determinação quieta, uma força que ele nunca soubera cultivar. Você é muito sábia, Sofia, disse ele, com um sorriso triste. Mais sábia do que eu jamais fui. O silêncio voltou, pesado, mas menos hostil. Isabela olhou para o relógio e se levantou. Sofia, temos que ir. O concurso vai começar, e você precisa estar lá. Ela olhou para Ricardo, hesitando por um momento. Obrigada pelo café, Ricardo. Mas não espere que isso mude algo. O que passou, passou. Sofia pegou a mão da mãe, mas antes de saírem, olhou para Ricardo. Boa sorte, senhor. Espero que você encontre um amor que fique. E com isso, elas saíram do café, deixando Ricardo sozinho à mesa, a xícara de café esfriando diante dele. Ele ficou ali, olhando pela janela enquanto Isabela e Sofia se afastavam, a silhueta delas desaparecendo na multidão. Ele entendeu, naquele momento, que Isabela não pedia perdão, porque ela nunca fora culpada. O peso dessa verdade o envolveu como uma onda, e pela primeira vez em anos, Ricardo sentiu algo que não podia negociar ou ignorar: remorso. Enquanto Ricardo permanecia no café, os minutos se arrastavam, e ele revisava mentalmente cada palavra trocada. Ele pensava nas escolhas que fizera, na frieza com que tratara Isabela, na filha que nunca conhecera. Imagens de sua vida solitária na mansão de Cascais voltavam à mente. Noites passadas em escritórios, jantares solitários, a foto de Isabela guardada como um segredo vergonhoso. Ele se perguntou se haveria um caminho de volta, uma forma de reparar o irreparável. No fundo, sabia que Isabela estava certa. Ela não precisava dele. Sofia não precisava dele. Mas ele, talvez pela primeira vez, precisava delas. Ele pensou em segui-las até o teatro, em assistir ao concurso, em tentar, de alguma forma,
fazer parte daquele mundo que elas construíram sem ele. Mas seus pés permaneceram colados ao chão, presos pelo peso de sua própria história. Ele pediu outra xícara de café, apenas para prolongar o momento, para evitar voltar ao vazio de sua vida. Enquanto isso, Isabela e Sofia caminhavam em direção ao teatro, a menina falando animadamente sobre sua redação, Isabela sorrindo com orgulho. Elas eram um universo completo, e Ricardo, pela primeira vez, percebeu que era ele quem estava do lado de fora, olhando para dentro. A noite caía sobre Serpa, envolvendo o pequeno vilarejo em um manto de estrelas. Na casa modesta de Isabela, a luz suave de um abajur iluminava a sala, onde Sofia, agora com seu caderno favorito aberto sobre a mesa, escrevia com uma concentração que parecia maior que seus 10 anos. O lápis dançava sobre o papel, traçando palavras que vinham do coração, como se fossem uma extensão natural de sua alma. Isabela, sentada no sofá, corrigia provas de seus alunos, mas seus olhos se desviavam constantemente para a filha, orgulhosos e cheios de uma ternura que nunca se esgotava. Dona Clara, na cozinha, preparava um chá de camomila, o aroma doce misturando-se ao silêncio reconfortante da casa. Sofia terminou uma frase e levantou os olhos, sorrindo. Mamãe, quer ouvir o que escrevi para o próximo concurso? O tema é o que é liberdade. Isabela colocou as provas de lado, inclinando-se para a frente. Claro, querida. Leia para mim. A menina endireitou-se na cadeira, a voz clara e cheia de emoção. Às vezes, liberdade é ir embora. Não porque você quer fugir, mas porque você escolhe o que é certo. Liberdade é minha mãe me abraçando mesmo quando está cansada. É minha avó contando histórias que me fazem sonhar com o mundo. Liberdade é saber que não preciso de um castelo para ser feliz, porque o amor é a minha casa. Ela fez uma pausa, olhando para Isabela. O que acha? Isabela sentiu as lágrimas subirem aos olhos, mas as conteve com um sorriso. É lindo, Sofia. Você escreve com o coração. Sempre escreve. Ela se levantou e abraçou a filha, sentindo o calor daquele pequeno corpo contra o seu. Ela entende tanto. Mais do que eu jamais esperei. Naquele momento, Isabela pensou nas cartas que guardava na caixa de madeira, as palavras não enviadas para Ricardo. Mas agora, elas pareciam menos importantes. O que importava estava ali, na sala, na risada de Sofia, no cheiro de camomila vindo da cozinha. Enquanto isso, em Cascais, Ricardo estava sentado em seu escritório, a mansão silenciosa exceto pelo tic-tac de um relógio antigo. A taça de uísque permanecia intocada sobre a mesa, e diante dele, aberta, estava a mesma foto de Isabela que ele guardara por anos. Ele a segurava com cuidado, como se fosse frágil, embora soubesse que a verdadeira fragilidade era sua. O encontro no café, semanas atrás, ainda ecoava em sua mente. As palavras de Sofia, eu não precisei de você, e a calma resoluta de Isabela o perseguiam, como fantasmas de uma vida que ele escolhera abandonar. Naquela manhã, ele receberá um jornal local, enviado por sua assistente, Marta, que marcará uma página com post-it. Achei que o senhor gostaria de ver isso. Era um artigo sobre o concurso de redações, destacando a vencedora, Sofia Almeida, uma menina de 10 anos de Serpa, descrita como a menina que escreve com o coração. O artigo incluía uma foto de Sofia, sorrindo no palco, com Isabela ao fundo, orgulhosa. Ricardo leu cada palavra, sentindo uma mistura de admiração e dor. Almeida. Ela carrega meu sobrenome, mesmo que eu nunca tenha sido parte da vida dela. Ele se levantou e caminhou até a janela, olhando para o mar escuro ao longe. O artigo falava da redação de Sofia, sobre como ela descrevia o amor como algo que não exige, mas simplesmente fica. Ricardo pensou em sua vida, os bilhões no banco, as manchetes que exaltavam seu sucesso, os jantares solitários. Ele construíra um império, mas não uma família. E agora, vendo o nome de Sofia no papel, ele percebia que o verdadeiro legado não era o dinheiro, mas as pessoas que ele deixará para trás. Em Serpa, Isabela e Sofia saíram para uma caminhada noturna, de mãos dadas, sob o céu estrelado. O vilarejo estava quieto, exceto pelo som distante de um cão latindo e o murmúrio do vento nas oliveiras. Sofia apontou para uma estrela brilhante. Mamãe, acha que as estrelas têm histórias? Claro que tem, respondeu Isabela, sorrindo. Cada uma brilha por um motivo.
Talvez sejam as histórias de pessoas que escolheram ser livres, como nós. Sofia riu, apertando a mão da mãe. Então somos estrelas, mamãe. Sim, minha filha. Somos estrelas. Enquanto caminhavam, Isabela sentiu uma paz que não experimentava há anos. Ela deixará Ricardo para trás, não apenas na mansão, mas em seu coração. Sofia era sua força, sua razão, sua liberdade. E Ricardo, em sua mansão fria, ficou com a foto, o jornal e a sombra do que poderia ter sido. Ele não mudaria o passado, mas talvez, apenas talvez, começasse a entender o que perderá. Ela se foi, mas salvou a si mesma. E a sua filha. E ele permaneceu, com a sombra do homem que poderia ter sido.